E aí, gente, primeiro, eu quero pedir desculpa, porque semana passada nós tivemos um problema técnico aqui com a internet, né? Tentamos na sexta-feira fazer a live, eu não estava com internet aqui em casa, né? Eu tentei fazer pelo 4G do meu celular, mas a gente não conseguiu finalizar, né? E aí até cogitei da gente refazer a live no sábado, mas também não tinha internet no sábado, então retoma a nossa continuidade no livro, na epístola de Paulo aos Colossenses hoje. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2, então pedindo desculpas aí porque atos falhos da internet. Galera, pedir que vocês abram suas Bíblias então em Colossenses no capítulo 2. Colossenses capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Colossenses 2, capítulo 1, capítulo 2, aliás, do versículo 1 até o versículo 5. Bom, como a gente tem feito, galera, a gente vai, a título de introdução e de contexto, a gente vai lembrar aqui um pouquinho que a gente já falou nas semanas passadas, entendeu? Então, como a gente tem feito semanalmente, a gente vai dar uma recapitulada naquilo que nós vimos até agora, então, tá bom? Bom, o contexto dessa passagem vocês já conhecem um pouco, porque a gente tem falado desse contexto toda a mensagem. E o contexto é que Paulo, ele escreve essa carta junto com Timóteo, quando ele estava preso lá em Roma. Nós já vimos que o motivo de Paulo escrever essa carta é que Epáfras, o pastor da igreja de Colossos, tinha ido visitá-lo na prisão, levando informações a respeito da igreja e pedindo orientação quanto a alguns problemas que aquela igreja passava. Então, em resposta a essa visita, Paulo escreve essa carta então. E hoje semana retrasada, a gente chegou no fim do capítulo 1, e eu gostaria de relembrar algumas coisas que nós já vimos durante as mensagens que trouxemos ao longo dessas últimas semanas. Então, durante as últimas semanas, a gente viu que Paulo, ele agradece a Deus pela vida daqueles irmãos, pois as notícias que Epáfras havia trazido até Paulo eram boas, de que eles tinham uma fé firmada em Jesus Cristo, que essa fé era demonstrada em atitudes de amor naquela comunidade, e a razão é que eles mantinham firme a esperança da promessa de Deus na vinda de Jesus Cristo. Depois a gente viu como Paulo passa a interceder pela vida daqueles irmãos, e Paulo pede 4 coisas a Deus. Paulo pede que eles transbordem do pleno conhecimento de Deus. Paulo pede para que eles vivam de forma digna do Senhor. Paulo pede para que eles sejam fortalecidos pelo poder de Deus e para que eles sejam gratos por tudo aquilo que Deus fez por eles, como a gente tem feito aqui nas nossas orações iniciais, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E a razão é muito simples, queridos, é que os colossenses estavam afastados de Deus, eles eram inimigos do Senhor, eles eram escravos do império das trevas, e através de Cristo que os redimiu, ou seja, os comprou, os resgatou do império das trevas, Deus então os transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo, que é a imagem perfeita do Deus invisível, Cristo, que é o Senhor sobre toda a criação, quer sejam as visíveis, quer sejam as invisíveis, inclusive Cristo é Senhor sobre os poderes espirituais, governos ou autoridades. Do ponto de vista da igreja, Cristo, a gente viu que é o seu cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, a ele, a igreja deve a sua primazia,
A ele a igreja deve a sua prioridade, pois ele é quem tem todo o poder e autoridade. E na última mensagem que nós trouxemos, ou seja, na semana retrasada, nós vimos que Paulo passa a falar a respeito do chamado ministerial dele, que é esse Cristo que a gente acabou de falar, que Paulo prega. É do evangelho desse Cristo supremo que Deus tornou Paulo ministro, mordomo fiel. Paulo confessa, e a gente viu isso na semana retrasada, que mesmo com os seus sofrimentos, para cumprir esse ministério, para cumprir o seu chamado, apesar dos seus sofrimentos, Paulo se alegrava, porque ele sabia que de alguma forma esses sofrimentos geravam um benefício para a igreja, porque a igreja se tornava cada vez mais confiante e mais firme na fé. A gente lembra aqui mais uma vez que Paulo ele sofreu muitas lutas para pregar o evangelho de Cristo. E ainda assim Paulo permaneceu fiel. Se você tiver curiosidade para saber o que Paulo sofreu para pregar o evangelho, eu te convido depois a você observar o texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, que começa no versículo 16 e vai até o versículo 33. Ali está uma parte dos sofrimentos que Paulo enfrentou para pregar o evangelho. E Paulo continua dizendo que ele foi escolhido por Deus para ministro desse evangelho então. Só que para ministro para os gentios, os não-judeus, para que esses recebessem, assim como os judeus receberam, o conhecimento da palavra de Deus. E por um tempo, esse conhecimento ele estava oculto, ele estava escondido dos gentios. Mas Deus trouxe a revelação desse conhecimento através de Jesus Cristo, para que todo mundo pudesse ter então o conhecimento de Cristo, da sua palavra, não somente os judeus, como todos os povos, para que ao ser ministrado esse evangelho, as pessoas creiam e recebam sabedoria, e que ao receber sabedoria, o homem, todo homem, seja então perfeito em Cristo Jesus. E a gente viu que a perfeição que Paulo busca aperfeiçoar naqueles irmãos, não é uma perfeição de que eu sou uma pessoa que não peco, não. O que Paulo quis dizer com perfeição, e a gente viu na semana retrasada, Paulo prega esse evangelho para que as pessoas sejam maduras na fé, para que elas sejam maduras em sua espiritualidade. E como é que Paulo fazia isso? Paulo corrigia e ensinava. E esse era o serviço de Paulo. Era por esse propósito que Paulo trabalhava e se esforçava. Não era segundo a sua força, mas segundo a força de Deus que operava sobre ele. Porque Paulo reconhecia que pelas suas próprias forças ele jamais conseguiria cumprir esses objetivos, cumprir os objetivos de Deus. Então, em cada uma dessas mensagens nós vimos que Paulo, à medida que ensinava, Paulo também combatia os falsos ensinos dos mestres que estavam se infiltrando na igreja de Colossos. E uma coisa que a gente vê que se torna cada vez mais clara à medida que a gente avança através dessa carta, é que Paulo tinha um profundo amor por aqueles irmãos e uma profunda preocupação genuína com a situação deles. Paulo tinha um amor por aqueles irmãos assim que era grande. E além do amor, Paulo tinha uma preocupação com a vida espiritual daqueles irmãos. Isso é notório ao a gente analisar versículo por versículo dessa carta. Então, meus queridos, eu convido vocês a abrirem então suas Bíblias em Colossenses capítulo 2, verso 1, para a gente dar seguimento então na nossa mensagem. Nós vamos ler só do versículo 1 até o versículo 5, amém? Que diz o seguinte: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia
e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar pela palavra? Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar e te exaltar por mais este momento, Senhor. E agora nós, Pai, queremos pedir pela tua palavra que será ministrada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nos muda, nos molda, nos transforma, segundo o teu querer, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio, Senhor, para trabalhar nos nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Galera, como vocês perceberam, o capítulo 2 ele começa da mesma forma que o capítulo 1 termina, com Paulo expressando sua luta contínua em nome dos colossenses. Paulo, como um ministro fiel, que ama as pessoas e ama o Evangelho, Paulo está expressando ou está preocupado que os colossenses estejam sendo tentados a minimizar a supremacia de Cristo que a gente já acabou de falar agora há pouco. Então ele deseja que aqueles irmãos permaneçam fiéis. E com base nesse texto que nós lemos então, eu gostaria de tirar algumas lições para nossas vidas nessa noite. E a primeira está aí no verso 1, que diz o seguinte: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Nessa passagem que nós lemos então, Paulo expressa essa profunda luta por eles e o desejo de vê-los permanecer fortes para que não sejam desviados por falsos ensinamentos. Nessa oração que Paulo está fazendo e que ele faz em favor dos colossenses, ele inclui também os laodicenses, que eram os moradores de Laodiceia, que era coladinho ali com a cidade de Colossos. Eles ficavam assim a poucos quilômetros uma cidade uma da outra. Onde também havia uma cidade, Laodiceia também havia uma cidade uma igreja lá na cidade. A gente percebe isso porque quando a gente analisa Apocalipse e as 7 cartas que João escreve às igrejas, João escreve uma carta à igreja que está lá em Laodiceia. Então a gente sabe que existia uma igreja lá em Laodiceia. E quando Paulo diz assim, e a todos os que ainda não me conhecem, provavelmente Paulo também está incluindo os membros de uma outra igreja que ficava na cidade de Hierápolis, que também era próxima dessas outras 2 cidades. Essas 3 cidades aí, elas ficavam no vale chamado Vale do Rio Lírico, ou Vale do Rio Lico, que hoje é parte da atual Turquia. A preocupação de Paulo com essas igrejas fazia sentido. Por que fazia sentido? Porque uma vez que existisse um perigo espiritual que afetasse uma dessas igrejas, era quase que certo que esse ensino falso afetaria as outras 2 igrejas também. Talvez não no mesmo grau, mas afetaria de alguma outra forma porque elas eram muito próximas. Até onde a gente sabe, Paulo nunca esteve na igreja de Colossos, porque ele, mais uma vez, ressalta aqui, aqueles que nunca ouviram pessoalmente. Ou seja, se Paulo está dizendo que nunca viu esses irmãos pessoalmente, é sinal de que Paulo não conheceu a igreja pessoalmente.
É sinal de que Paulo não visitou a igreja pessoalmente. Mas alguns estudiosos fazem uma diferença entre igreja e cidade. E o que isso significa? Para alguns estudiosos, quando Paulo faz a sua terceira viagem missionária, obrigatoriamente, para que ele se dirija à cidade de Éfeso, ele precisaria passar pela cidade de Colossos. Mas, mesmo que ele tenha passado pela cidade, tenha visitado aquela cidade, tenha se hospedado ali naquela cidade de passagem até Éfeso, aquela cidade ainda não possuía uma igreja. Então, para alguns estudiosos, Paulo conhecia o rosto de alguns irmãos, porque ele dá a entender que ele conhecia algumas pessoas daquela igreja. Isso não é uma coisa que a gente pode bater o martelo, não é uma coisa que a gente pode cravar que Paulo de fato tenha visitado a cidade. Isso é uma especulação, até onde a gente sabe, até onde a arqueologia bíblica nos ajuda, não há uma comprovação de que Paulo tenha estado lá. Mas é uma hipótese de que alguns estudiosos levantam. Bom, mas fato é que se Paulo passou ou não passou naquela cidade, se Paulo conhecia alguns irmãos ou não conhecia, fato é que Paulo afirma mais uma vez que mantinha uma grande luta por causa daquelas igrejas do Vale do Lico. A referência aqui para uma luta, essa luta que Paulo está dizendo, é uma luta, não é uma batalha campal, não é uma luta de sair na porrada, não, né? Vocês já perceberam isso, né? Tô brincando. A referência aqui que Paulo faz de uma luta é um confronto espiritual que se desenrolava nas regiões celestiais à medida em que Paulo entrava em intercessão e suplicava diante de Deus o favor de Deus para aqueles crentes em Colossos, em Laodiceia e em Hierápolis, para que eles permanecessem firmes na fé. Apesar de a gente ver nos versículos anteriores que Paulo fala de trabalho, Paulo fala de esforço, fala de luta, muitas vezes até o ponto de exaustão, como ele disse no versículo 28, se eu não me engano, do capítulo 1, a luta que Paulo está travando aqui, ela não é física, então, ela é uma luta espiritual. Era uma luta de dedicar tempo em oração, era uma luta de escrever cartas de exortação, de correção, de orientação para aquelas igrejas. Porque para Paulo, elas não eram simples ajuntamento de pessoa. O fato de ter uma igreja ali importava para Paulo, porque a igreja para Paulo era o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. Para Paulo, a igreja, o ajuntamento de pessoas, é a habitação do Espírito Santo. É um povo, a igreja é o povo comprado por preço de sangue. A igreja são os representantes de Cristo aqui na terra. Por isso que Paulo se importava com a igreja. E a palavra que Paulo usa aqui para luta é bem ilustrativa para nós. Paulo, quando ele fala luta, ele utiliza a palavra grega agona, que é de onde vem a palavra agonia, que era o termo que era usado no mundo grego para aquela luta de dois gladiadores, corpo a corpo, sem arma, que na época de Paulo fazia parte dos jogos istímicos, ou seja, dois atletas que se enfrentavam na luta grega, e o nome dessa luta era agona. Daí então o sentido de luta de Paulo, que Paulo quis ilustrar aqui pra gente, que a gente pode hoje comparar com MMA. Dois atletas que sobem no ringue, sem armas, que se enfrentam, um tentando nocautear o outro ou imobilizar o outro para sair dali vencedor. Ele chama de luta porque é uma luta mesmo, porque quem ora sabe que o foco na oração é difícil,
Quem ora sabe que precisa perseverar na oração. Quem ora sabe que precisa de insistência na oração. Porque de fato orar é uma disciplina espiritual e que envolve luta mesmo. Envolve luta. Porque quando a gente vai orar, dá sono, dá vontade de ir no banheiro, o telefone toca, os filhos começam a brigar, a esposa quer conversar, começa uma discussão lá no grupo do Zap da família, sabe que você tem? E aí você, curioso, quer pegar o celular para ver qual que é o último barraco da família. Porque de fato, orar envolve uma luta contra a sua carne, contra a sua vontade, contra todas as distrações que nos cercam. É por isso que é necessário manter a perseverança e a insistência. E Paulo sabia disso. Sem mencionar que essas distrações que ocorrem quando a gente muitas vezes vai orar, ela ocorre quando a gente vai orar por motivos pessoais, por nossas próprias necessidades. Mas Paulo aqui, vocês já perceberam que Paulo aqui, ele não está pensando nele. Paulo não está pensando naquilo que ele precisa. Paulo está demonstrando aqui que ele tem intercedido pela igreja do Senhor espalhada pelo mundo, que são compostas por pessoas das quais ele nem mesmo conhece. Não são as necessidades de Paulo que estão em pauta aqui nas orações, mas as necessidades das igrejas. Como um pai que ama os seus filhos e que está preocupado quando há uma ameaça, quando há um perigo, Paulo então agonizava, Paulo lutava para que aqueles irmãos, lutava em oração, para que aqueles irmãos permanecessem firmes no evangelho que haviam aprendido e que então eles não se desviassem para o ensino que alguns falsos mestres estavam apresentando ali. Bom, mas quem ora e intercede, ora por alguém ou intercede por algo. E pelo que Paulo então orava e intercedia? Primeiro, Paulo orava para que o coração daqueles irmãos fossem confortados. E está aí no versículo 2 que diz assim, eu oro para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Ou seja, tenham um coração confortado. Aqueles irmãos, eles estavam vivendo tempos difíceis em uma região espiritualmente hostil. Eles estavam, galera, enfrentando oposição. Eles estavam enfrentando rejeição. Eles eram constantemente confrontados com o paganismo de todas as formas. E por isso eles precisavam de apoio e incentivo. E a ideia de confortar, no grego, significa literalmente chamar ao lado. O problema é que em nossa cultura, quando a gente pensa imediatamente em confortar alguém, a gente pensa em oferecer o ombro. Vem cá, meu irmão, coloca o ombro aqui, sua cabecinha aqui no meu ombro e chora. Não tem uma música assim? Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Essa é a visão que nós temos de confortar alguém. É o de, talvez, passar a mão na cabeça daquele irmão que está com algum tipo de problema. Mas, no grego, o confortar tem um outro significado. O confortar do grego tem um significado de aliviar a tensão. É uma atitude que visa aliviar a tensão enfrentada por aquele que se sente lutando só. Seria muito mais bem expressa a ideia de você oferecer um ombro e não oferecer um braço e não um ombro. Ou seja, de você abraçar o seu irmão e dizer, vamos caminhar junto. Você está enfrentando alguma dificuldade? Estamos juntos nessa dificuldade. Bora caminhar junto, de mão dada. Ninguém larga a mão de ninguém. Não é assim que alguns dizem?
Ninguém solta a mão de ninguém. Deveria ser esse o intuito do confortar. Ninguém larga a mão de ninguém. Porque aqueles crentes, eles eram crentes de primeira geração. E o que isso significa, crentes de primeira geração? Eles não tinham crescido numa família cristã. Eles foram os pioneiros. Eles largaram suas crenças. Eles largaram suas crenças. Eles largaram seus deuses, suas convicções. E a pressão para que eles abandonassem a sua fé, elas estavam vindo de todos os lados e de todas as direções. Sociedade, governo, amigos, família. E não havia um número muito grande de crentes na época. Por que não havia um número grande de crentes na época? Aqueles irmãos, eles precisavam estar unidos. Eles precisavam estar apoiados. Eles não poderiam simplesmente serem largados sentindo só em sua fé. Era necessário que eles fossem encorajados. Encorajados. É o que Paulo está pedindo aqui. Que esses irmãos sejam encorajados. Encorajados como? Em amor. Vinculados em amor. É o que diz a complementação do versículo 2. Estejam unidos em amor. O conforto é você se unir em amor. E como é isso? Paulo queria que aqueles colossenses aprendessem que o encorajamento mútuo, que esse encorajamento mútuo de um irmão ajudando o outro, fosse através do amor, fosse a base, o vínculo, fosse o amor. Porque em várias passagens a gente vê Paulo comparando a igreja de Cristo a um corpo humano. Ou seja, Paulo, ele compara a igreja, a unidade da igreja, como sendo as interconexões entre os tecidos de um corpo humano. Porque Paulo não vai dizer que nós fazemos parte do corpo de Cristo, e ele não diz que o corpo de Cristo é semelhante ao corpo humano, em que cada parte está unida em amor. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Que eles devem ser confortados, uma vez que eles são corpo de Cristo, uma vez que eles são unidades, é preciso que essa unidade seja ligada através do amor. O vínculo seja o amor. Para Paulo, então, o amor é, portanto, aquela rede de ligamentos e tendões que ligam os vários membros da igreja numa unidade. Trocando em miúdos, o que Paulo quer ensinar aqui é que existe uma responsabilidade individual dos membros da igreja no que diz respeito a apoiar, consolar, dar suporte para aqueles que não estão bem. E isso só acontece quando existe amor envolvido, quando existe interesse envolvido, quando você está interessado, quando você ama a vida do outro, o ministério do outro. Então, aí sim estabelece-se então o consolo, o suporte necessário. O problema nisso tudo é que hoje nós fazemos parte de uma sociedade ocidental pós-moderna que está mais preocupada com seus próprios interesses, que a maior parte do tempo as suas situações pessoais passam despercebidas por nós. Paulo estava orando por pessoas que ele não conhecia. Às vezes a gente não ora nem por quem a gente conhece, quanto mais aqueles irmãos que a gente não conhece. Nós não oramos porque nós não procuramos conhecer as necessidades daqueles que nos cercam. Às vezes porque as preocupações, os afazeres da nossa vida simplesmente fazem com que a gente não olhe, enxergue o outro. Porque talvez se a gente procurar enxergar o outro, talvez se a gente procurar observar a necessidade do outro, isso vai envolver com que a gente se doe de alguma forma a essa outra pessoa e a gente não está disponível para isso. A gente não quer assumir essa responsabilidade. Eu vi um vídeo
há um tempo atrás de uma igreja grande, onde o pastor chamou na frente dessa igreja uma irmã, chamou ela pelo nome, ela subiu até o púlpito, e lá o pastor disse: olha, irmãos, essa nossa irmã aqui, ela se converteu faz pouco tempo. Essa irmã aqui, ela tem um desejo, uma paixão enorme por Cristo Jesus. Ela veio do candomblé, ela se converteu. Agora Cristo trabalhou de uma forma na vida dessa irmã que ela está apaixonada por Jesus. Ela não quer perder um culto sequer. Se você vem para a escola bíblica, você vai perceber que essa irmã é uma das primeiras irmãs que chega na escola bíblica dominical. O interesse dela é cada vez mais aprender do Senhor Jesus. O problema é que nas últimas semanas ela tem vindo um culto sim, às vezes um culto não. Às vezes ela vem na escola bíblica, às vezes ela não vem no culto. E aí eu fui procurar saber por que essa irmã não estava vindo. E ela me respondeu que ela não estava vindo, que ela não estava frequentando a igreja porque ela estava com um problema financeiro. Ela não tinha o dinheiro para a condução dela e para a condução dos filhos dela, para que eles pudessem vir para a igreja. E naquele momento o pastor chamou a igreja, exortou a igreja para que a igreja observasse os seus irmãos, observassem a necessidade daqueles irmãos que estão ao redor deles. E naquele momento o pastor fez um momento de oferta, e toda aquela oferta arrecadada pela igreja foi direcionada para aquela irmã, para que ela pudesse ter as suas necessidades supridas. O que eu estou querendo dizer com isso é que às vezes, a gente está tão envolvido com as coisas, com os afazeres, a gente está tão envolvido com as nossas responsabilidades, que a gente está vivendo no automático. A pandemia quebrou um pouco isso. Mas antes da pandemia a gente estava vivendo assim. E eu me enquadro nisso, eu estou me colocando nessa situação também. Às vezes a gente ia para a igreja, domingo após domingo, sentia a ausência de um ou outro irmão, que às vezes faziam 2, 3 domingos que não vinham para a igreja. Ao invés de a gente procurar saber o porquê que aquele irmão não estava vindo para a igreja, se existia alguma necessidade na vida daquele irmão, a nossa visão era de que, será que aquele irmão desviou? Será que ele está em pecado, por isso que ele não está vindo na igreja? Mas a nossa atitude nunca era ou nunca foi de procurar saber a necessidade daquele irmão. O que Paulo está querendo dizer aqui para aqueles irmãos de Colossenses é: procurem consolar, confortar uns aos outros, procurem dar suporte uns aos outros, observem a necessidade que o seu irmão tem aí na sua comunidade. E essa é ou deveria ser a responsabilidade pessoal de cada membro da igreja, uma vez que nós somos corpo, e o corpo não vive sem o coração. Se você, meu irmão, é o coração, você não vive sem os seus pulmões. Você não vive sem o rim. Você não vive sem o cérebro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é: deve haver na nossa vida um olhar para o outro de não somente misericórdia, mas um olhar para as necessidades do outro. Procurar saber aquilo que ele está necessitando. Porque se você é corpo de Cristo, você também depende daquele irmão para crescer como igreja forte e robusto. Amém? Paulo também ora para que aqueles irmãos eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem, Paulo diz, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, Paulo ora para que aqueles irmãos tenham plena convicção
de quem é Cristo, tenham plena convicção do entendimento, do ensino que eles receberam a respeito das verdades de Cristo, que foram instruídas por Epáfras. É isso que Paulo está pedindo a Deus, para que eles tenham convicção da sua fé. Que uma vez que você tem convicção da sua fé, dificilmente um crente que tem convicção da sua fé, tem convicção daquilo que ele acredita, ele se desviaria do evangelho da verdade. Uma vez que você está seguro das doutrinas bíblicas, das quais você foi ensinado, das quais você foi instruído, dificilmente você vai se deixar levar por ventos de falsas doutrinas. É isso que Paulo está pedindo para que Deus então conceda àqueles irmãos. E quando Paulo fala de mistério, a gente sabe que o mistério aqui que Paulo está dizendo é Cristo, que uma vez estava oculto dos gentios e que Cristo então, ao encarnar nesse mundo, Cristo então revela o mistério de Deus para os gentios. Para os gentios. Não é esse mistério, e a gente sabe que Deus não tem mais mistérios para serem revelados, porque o mistério que Deus tinha para revelar, Ele já revelou e já está nas Escrituras Sagradas. Cristo é esse mistério. Então, a gente sabe que se a gente quiser saber o plano de Deus para a nossa vida, está nas Escrituras. Se a gente quer saber a vontade de Deus para nossas vidas, está nas Escrituras. Se a gente quer saber quem é Deus e como agradar a Ele, também está nas Escrituras. Também está nas Escrituras. Então, não existe mais mistérios a serem revelados. E Paulo está em mente aqui combatendo os falsos mestres que se infiltravam naquela igreja, que se diziam pessoas especiais, privilegiadas, que tinham uma última revelação a informar a respeito de Cristo Jesus. Então a gente vê que Paulo não somente ensina aqueles irmãos, mas também combate as heresias que aqueles falsos mestres estavam ensinando na igreja. Amém? E Paulo continua dizendo que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É em Cristo. Se você quer sabedoria, você quer conhecimento, você quer entendimento, você busca por discernimento, então eles estão entesourados em Cristo e na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Isso porque aqueles mestres lá em Colossos estavam oferecendo para aqueles irmãos sofia, que era conhecimento. Sabedoria, aliás, desculpa. E aqueles mestres estavam oferecendo gnose, que era conhecimento. A gente já tratou desses dois temas em mensagens anteriores. O que Paulo está dizendo aqui é que vocês não precisam nem da sofia e nem da gnose dos falsos mestres, porque tudo aquilo que vocês precisam estão entesourados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Vocês não precisam deles. Tudo o que vocês precisam saber está revelado na pessoa de Cristo Jesus. E que, portanto, eles tinham sim uma riqueza que eles poderiam explorar. E essa riqueza, ela não se referia a uma riqueza física, como ouro ou bens materiais. Em vez disso, essa riqueza se referia a bens espirituais, que vêm através desse tesouro que está depositado em Jesus. Podemos sim viver vidas abundantes e completas em Cristo Jesus. O problema é que a maioria das pessoas ela busca adquirir conhecimento com o objetivo de melhorar suas vidas, de melhorar a sua carreira profissional. E uma vez melhorando sua carreira profissional, consequentemente você vai ter um cargo melhor na empresa e consequentemente você vai ter um salário melhor e consequentemente você de alguma forma vai obter riquezas materiais. Porque alguns acreditam que através da riqueza material eles podem obter felicidade e segurança. Infelizmente. O problema não é você obter a riqueza. O problema é que isso tenha um fim em si mesmo. Ou seja, quando você procura se aperfeiçoar no ensino, você procura ter uma vida de busca de conhecimento, quando você procura ter uma busca de
uma melhor colocação no mercado de trabalho, isso não é errado, isso não é pecado. Não é pecado você procurar ter um salário melhor. O problema é você transformar isso num fim em si mesmo. Ou seja, a sua vida ela está voltada para esse plano. É esse o propósito da sua vida. É esse o seu plano de vida. Aí sim está errado. Porque o nosso plano de vida é agradar aquele que nos salvou, aquele que nos comprou, aquele que nos resgatou do império das trevas. Essa é a verdadeira riqueza que nós podemos obter. E Paulo prossegue dizendo então que ele não estava presente fisicamente com eles, mais uma vez ressaltando isso. E alguns podem pensar assim que, mas como isso? Ele não estava presente, mas estava em espírito. Paulo então se transportou para lá, era uma sessão espírita. Não, é uma maneira de Paulo falar, porque Paulo ele estava ausente fisicamente, mas ele estava acompanhando tudo, absolutamente tudo que acontecia lá naquela igreja, através de Epáfras, que passava todas as informações que Paulo necessitava para acompanhar o andamento daquela igreja. Então Paulo acompanhava tudo à distância através das informações que ele recebia do pastor Epáfras. E quais informações eram essas? E eu termino por aqui, senão a gente vai já extrapolar o tempo. As informações que Paulo tinha recebido eram informações que traziam alegria ao coração de Paulo. E quais eram elas? Está aí na parte B do versículo 5, que é a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo, ele alegrava-se com a igreja de Colossos porque ele fora informado por Epáfras que eles estavam em boa ordem. Essa palavra, ou essa expressão boa ordem, esse termo, ele era utilizado no meio militar e se referia à organização das tropas no campo, pronta para uma batalha. Assim como um soldado deve se comportar de maneira adequada, eles estavam vivendo do jeito que se espera de um cristão viver, cuidando da sua vida espiritual e fortalecendo-se na graça necessária para o crescimento espiritual deles. Quando a gente fala de soldado, meus irmãos, e de soldado pronto para a batalha, a gente pensa em um soldado que se preparou para essa guerra. Um soldado que não só está preparado, mas um soldado que também está armado. E se você deseja saber, como bom soldado de Cristo, quais são as suas armas que você deve possuir para vencer as batalhas dessa vida espiritual e da nossa vida de forma geral, tá lá em Efésios. Eu não vou ler porque a gente não vai ter tempo para isso. Tá lá em Efésios 6, a partir do verso 10 até o verso 20. Olhe lá quais são as armas e aquilo que você precisa para ser um bom soldado de Cristo. Paulo também, e aí eu fecho aqui, se refere à firmeza da vossa fé em Cristo. E mais uma vez ele utiliza um termo militar que aponta para um pelotão de frente. Além disso, esse termo era utilizado como uma fundação sólida, um lugar fortificado. O que Paulo está ressaltando aqui é que, embora eles estivessem cercados por falsos mestres que tentavam iludi-los, a base da fé deles era sólida. E qual era a base da fé deles? A suficiência da obra de Cristo. Cristo é Senhor e Cristo é suficiente para a nossa salvação. Não precisamos adicionar nenhum tipo de ensinamento que venha de homens, nenhum ensinamento que venha do ser humano. Aquilo que nós precisamos para consolidar a nossa fé está nas Escrituras Sagradas, na revelação de Deus para as nossas vidas. E isso basta. E isso basta. E como bom soldado, a minha responsabilidade e a sua responsabilidade é a da preparação. Um bom soldado se prepara fisicamente, um bom soldado se prepara psicologicamente e um bom soldado se prepara espiritualmente para a batalha. Meu convite nessa noite para você é que você esteja preparado em todos os campos da sua área, em todos os campos da sua vida.
E de novo, eu te convido a que você leia Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 20, para que você então descubra como se preparar para as lutas diárias da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa aplicar essa palavra ao seu coração e que estaremos firme e forte aqui na próxima sexta-feira, continuando essa série de mensagens. Deus abençoe a todos e até a próxima sexta, galera. Tamo junto.